seu. tudo que o cristianismo problema não é só acredita de conhecimento da é história, é um problema positivo mental, para a sociedade. Cara. Porque O problema mental é tu, filho. O problema mental é tu, filho. a bruxaria trouxe apenas desgraças para o mundo e nem deveria existir. A realidade é que toda a história da bruxaria, eu entendo que você falou que você não precisa, não quer estudar a história da bruxaria inteira ela é maculada com sacrifício de crianças, práticas ritualísticas extremamente brutais. Toda a história da bruxaria é maculada com isso. Não estou dizendo que essa é diretamente a bruxaria que o bruxo Malagueta pratica, mas toda a história geral da bruxaria, ela envolve disso. Eu disse que ela não deveria existir porque muitas práticas presentes na bruxaria de forma geral, elas são práticas nocivas para a sociedade, como é, por exemplo, os próprios maus tratos de animais que é pregado por diversas dessas seitas, inclusive seitas mais extremistas que pregam inclusive sacrifícios de humanos para essas entidades. Bom, é completamente errôneo quando você fala que as práticas da bruxaria são envoltas a sacrifícios humanos e de crianças e por aí vai. Você vai dizer que nunca aconteceu isso na história? A bruxaria, ela cultua a natureza, ela cultua as divindades da natureza e ela é a ligação do homem. Não, eu sou um bruxo de raiz tradicional. Você é, mas a minha mãe é uma bruxa, mas de forma geral você não pode ampliar todas. Mas eu tô falando. A minha mãe é uma bruxa e por aí vai. Falam claramente que adoram Satanás. Tem outros que mascaram e ficam dizendo que a natureza não tem por que adorar Satanás, igual você faz. Porque nós não acreditamos nele. Nós não acreditamos em diabo. Você acha que não tem bruxo? Nós acreditamos na natureza e no contato do homem com a natureza. Você não representa a bruxaria. Mas quem está debatendo? Você não é a figura da bruxaria. Então você não... E você está falando da bruxaria em geral com que poder? Sim, eu estou tratando da bruxaria como um todo no quesito histórico. Com que poder? Então, nós estamos aqui para que eu dê a minha defesa à bruxaria. Para a sociedade. Voltando, gente. Se você não acredita... Porra, mano, deixa eu falar, caralho. Tudo bem. Fala aí. Essa é a tua mansidão, Esse né? não, eu não sou manso. Esse é o equilíbrio que o Exu Eu dá. não sou manso. Que o Pombagira, eu não sou manso. Eu não sou manso. Aí que tá o contrário, eu não sou manso. Essa é o pra defender o meu povo, eu não sou manso. Que povo, cara? Quer mansidão, vai lá pregar na tua igreja que são cordeiros. Eu não sou. Que povo? O meu povo. Que povo? O que eu tô falando contra o teu povo, cara? Tá falando toda a bruxaria. Pelo amor de Deus, cara. E aí? Sacanagem, tô falando de um fato histórico aqui. Não tá falando de fato histórico. Vou tentar completar. Então, a bruxaria é o contato do homem com a natureza e as divindades naturais, os elementais, os seres da natureza. A bruxaria não está envolvida com satanismo ou luciferianismo. A bruxaria, não, a bruxaria tradicional. A sua. Ela não está. Tem outras A Wicca, que surgiu nos anos 70 aproximadamente, na moda hippie, ela é muito mais puritana ainda. Em alguns círculos da Wicca, cultuando Jesus Cristo como uma divindade também. Ou seja, deuses hindus, ou seja, elementais da natureza, ou seja, tudo que está envolto à natureza. Dentro da bruxaria moderna, do neopaganismo, não se aceita a sacralização. Não é feito nenhum tipo de sacrifício. O que era ofertado dentro da bruxaria tradicional era uma vaca na colheita para que o sangue daquele animal regasse a colheita e aquela carne era o alimento. Por que existe sacrifício animal dentro das tradições religiosas? Para alimentar um povo. O povo preto não somente sacralizava para o orixá, ele se alimentava dessa comida, assim como então, é feito até hoje. Todos os sacrifícios ritualísticos que você tem na bruxaria, você necessariamente consome a carne? Todos nós doamos para famílias carentes, todos nós comemos. De todos os bruxos? Posso falar em nome de todas as pessoas que seguem tradicionalmente a minha religião. A sua. Mas aí que você tá falando, você tá generalizando a sua bruxaria como se fossem todas. Não, mas você fez isso. Não, eu não tô falando, eu fiz o contrário. Você falou que a bruxaria ela é uma coisa diversa. Você falou que a bruxaria não pode pegar a sua corrente de pensamento sacrifica crianças. Isso aqui é bruxaria e outra coisa não é. Você falou que a bruxaria sacrifica. E eu posso sim falar sobre bruxaria. Porque essa é a minha fé. Essa é a sua crença limitante. Eu posso falar. Não, não é uma crença limitante. Sobre o que você limitante é a tua religião que julga do próximo. Existem várias bruxarias.
Voltando. Então, Você ele não tá não, julgando então a ele não minha, está falando... chamando meu Deus de narcisista, Então, isso não é julgamento. mas quem falou primeiro sobre eu ser um né? bruxo, sobre eu ser você não é errado, sobre eu ser maligno, sobre não sei o quê, tá vendo os meus trabalhos que você amarra as coisas e por aí vai? Falou! Eu falei que eu quero seu bem, eu te dei um abraço aqui quando cheguei. Querido, você é muito isso que infantil aconteceu. ainda, mas com o tempo Tudo você bem, vai aprender. olha, você pode falar que eu sou infantil, que eu tenho dente a amarelo. bruxaria, Fala o que você quiser, ela sabe por quê? não vai... Porque meu ego não é frágil igual o seu. Você tem ego? Entendeu? Não é frágil igual o seu. Você tem ego? Você precisa ficar enchendo sua cara Você de tem cirurgia ego? plástica, tatuagem, qualquer coisa. Isso se chama dinheiro. Você não, tem ego? Isso não se chama dinheiro, isso se chama uma busca desesperada por validação. E que eu você não tá por que preciso, assim, de terninho, gravata e sapatinho? A diferença é que eu tenho 33, você tem 20. Eu não tenho, eu posso estar vestido aqui, eu visto aqui por causa da quê? Por formalidade que da você não situação. vem em formalidade? Não, isso é vaidade. O nome disso aqui Por é que modéstia, você não vem não é? então de É roupinha modéstia. branca igual o Cristo andava Isso de aqui é modéstia, algodão? porque eu ia estar chamando atenção extravagante e ia estar que nem você, parecendo um quê? personagem de anime. Isso aqui é Dior, amor. É que você não entende. Voltando. Voltando. Tá bom. Isso Grande aqui é coisa. Gucci. Pode Eu te ser o que explico. for, Um dia não- talvez você tenha. Não importa. E esse terninho de brechó importa o que é. tá bem pior que a minha roupa. Voltando. Não importa o que é, eu não tô Sobre a aqui pra chamar questão, atenção, sobre a porque eu não tô em questão. busca de Não, mas aí vaidade. que tá. Se você Entendeu? está mostrando Não é, porque você humildade, sempre então você coloca uma roupa de algodão Tudo bem, igual Cristo você usou. sempre- Não vem falar de vaidade e estar na minha frente de terninho. Você sempre se busca. Voltando, a bruxaria Validação como externa, eu não se preciso disso. ela não trabalha fala tanto da com beleza assim? sacrifício. A Wicca não trabalha com sacrifício. O neopaganismo, a bruxaria moderna é a bruxaria natural. O grande erro das pessoas é acharem que as bruxas eram algo maligno, sendo que elas eram parteiras, elas eram as Elas médicas eram abortistas, antigas. elas eram assassinas. E isso foi não é? usado na Inquisição Isso- para empurrar a mulher para fogueira. Você não sabe nada de Elas Inquisição, cara. elas faziam os O que partos. você sabe de Inquisição? Elas O que você faziam estudou de Inquisição? a cura Você não através falou das que não ervas. estudou história? Elas Então, por que você tá falando de faziam a história? história da minha religião. Eu estudei, Todo de São mundo- Jorge Você tá não. falando de Inquisição, que De isso é São minha Jorge, religião. Inquisição é uma De coisa... São Jorge, não. Santa Inquisição. É mistura, Santa Inquisição. mistura com o Primeiro, quê? A queima das minhas Santa irmãs. Inquisição. Com a cura, com a Como é que queima você das minhas fala irmãs. disso se você não estudou história? A Falou, espiritualidade eu não de estudei São história. Jorge, de São Não, falou, eu não Jorge, preciso estudar de São história Jorge. do Império Romano. Eu não de preciso nada, estudar do Império entendeu? Romano, não Você pertence à minha precisa. religião. Então, por que você fala de uma coisa que você não Voltando, porque estudou, a meu bruxa amigo? está na Inquisição. Você não sabe de Voltando, nada as disso. bruxas O não que você eram estudou na Inquisição? aborteiras, muito pelo O que contrário. você estudou na As Inquisição? bruxas, elas faziam partos, elas curavam através das O que ervas. você estudou na Inquisição? Elas Cita um tratavam livro. dos Cita um problemas livro. de saúde. Cita E um essas livro, você não mesmas sabe. mulheres, Você não elas sabe citar foram um livro. caladas. Cita um livro. E por que elas Cita um foram livro caladas? sobre o assunto que você tá falando. Foram caladas por homens. Você inventou isso aí, Inclusive, cara. a Você tá Inquisição falando coisa da também tua foi cabeça. utilizado para Cita uma fonte. os homens que Cita não uma queriam fonte. mais as suas mulheres. É complicado, Eles cara. acusavam elas de bruxas, jogavam na fogueira para casar com outras mulheres. complicado. Então, o jogo político que a Inquisição criou Cita um foi livro sobre a justamente Inquisição. o que a igreja fez A igreja. para... Sim, é porque você está falando por cima de Cita mim um como livro se você sobre fosse um Inquisição. papagaio. Então fica Cita um difícil eu livro. conseguir argumentar. Tudo bem, olha só, né? tudo bem, mas você pode simplesmente voltando, embasar a o que você tá igreja... falando? Você consegue Então, embasar o que você a tá dizendo? igreja, ela Você consegue citar entrou uma fonte que comprove as tomando coisas que você fala? conta de Ou é só tudo blá blá blá? para Eu que falei, cara, seu lugar não é esse podcast não, essa cara. Seu lugar não é religião debate, seu lugar é fosse BBB, é fazenda. a fazendo showzinho, maior você é um de showman. todas. Você se apresenta como Obrigado. bruxo, mas é isso que você é, cara. Obrigado, eu É isso sou que você um é. showman. Você é um palhaço. Você não tem noção. É isso que você é, entendeu? Eu vou dar na tua cara e eu tô te avisando pela última vez. Tá? Tu vai chamar de palhaça. E se eu te falar que dá para realizar aquele sonho que parece impossível, com o empréstimo pessoal do Mercado Pago? A sua visão sobre bruxo e bruxa. E aonde está na Bíblia essa questão de perseguição a eles que deveria acontecer? A minha visão sobre o bruxo é que o bruxo ele é uma pessoa aprisionada. E é uma pessoa aprisionada que quer aprisionar os outros. Ele é aprisionado não só pelas entidades, através dos pactos que ele faz, e o exorcismo significa literalmente isso. Ex orto é tirar esse juramento, tirar esse pacto, essas correntes que prendem as pessoas. O bruxo ele não está somente preso pela entidade com que ele faz pacto, ele está preso pelo pecado que ele se coloca. Porque o pecado ele é uma escravidão. Quando a pessoa ela busca seguir a vida dela somente buscando a vaidade, buscando somente o prazer, a luxúria, ela vai acabando ficando tão cega, mas tão imersa naquilo, que ela não consegue mais perceber nada. Ela chega num ponto que ela não consegue mais sair. Tá ótimo. É igual um vício. Você fica preso naquilo, entende? Tá ótimo. Isso é a visão da sua religião. Dentro da visão da minha religião, nós não acreditamos em diabo, e sim... Eu te faço uma outra pergunta. Deus quer que os seus filhos aqui na Terra sejam pobres, não se vistam bem, andem descalço nas ruas e sejam
mendigos? Ou Deus quer que os seus filhos tenham bons carros, boas casas, dinheiro, crescimento financeiro, melhorem sua aparência e sejam muito felizes? Eles querem que as pessoas o amem. Não, Isso responde a minha depende- pergunta. Isso depende do amor que a pessoa tem pra Responde Deus. a minha pergunta. Entendeu? Não é necessidade Não da salvação. foge da pergunta. Não é Não foge. diferente. Responde a minha diferente. pergunta. O que Deus quer? Tanto um rico Deus quanto um pobre prefere pode que se seu... salvar. Então eu vou fazer melhor. Não, mas não é assim, não é esse o contexto. Sim. Deus prefere que seus filhos amem. Eu já te expliquei. Sim, tudo bem. O que Deus Como prefere? ele prefere, tudo bem. Como Jesus veio ao mundo? Ele veio pobre. Tá, então Deus quer A os seus máxima- filhos pobres. A máxima do cristão é imitar Jesus Cristo. Deus quer os seus filhos pobres. Algumas pessoas são chamadas à vocação da pobreza. Amigo, me responde se Deus prefere Algumas ver... pessoas- Porque o que eu Pobres- escuto dos pastores, escuto das pessoas que seguem o cristianismo, é que Deus quer que seus filhos tenham Sim. tudo do bom e do melhor. Então você está enganado. Você escutou dos pastores protestantes, escutou qualquer coisa que deturparam a Você verdade. segue uma única Bíblia, mas cada um tem uma Entendeu? visão diferente. Não, Mas enfim, A minha religião não a fundamenta minha na fé- Bíblia. a minha É fé- um facto que aconteceu. instituição que claro, Jesus a Bíblia colocou. é uma só, né? Não, Mas é cada porque um minha tem uma... religião não é da Inclusive Bíblia. vocês católicos Não é são contra somente os fundada, evangélicos né? e vice-versa. Assim como a religião do cristianismo vem do judaísmo e também um é contra o outro, resumo, uma guerra entre vocês, até mesmo de igreja para igreja, Certo. Vamos né? manter no que tema gira do- uma confusão vamos manter no tremenda. tema do- Mas você não me respondeu o que eu Tudo perguntei. bem, sim. Eu perguntei se Jesus prefere ver os seus filhos andarilhando pelas ruas de roupa de algodão ou prefere ver seus filhos bem vestidos, bem cheirosos, com vaidade, com amor próprio, com cuidados com o seu corpo, com crescimento financeiro. Se esse cuidado com o corpo, se esse amor, esse amor às riquezas, ele está acima do amor de Deus, então sim, ele prefere pobre. Mas ninguém disse isso. A máxima perfeição... Ninguém disse isso. Não, tudo bem, se a pessoa gosta de se vestir bem, se a pessoa tudo bem... Mas tudo é bem. o que você julgou Tudo até bem. agora. Não, tudo bem. Eu tô Você dizendo falou das minhas plásticas, das Não. minhas roupas, você falou que o meu rosto é cheio de Não, eu falei como plásticas. você coloca isso ao máximo. Você falou... Que você veio criticar a minha Mas aparência. você não, Você sabe tem um por apego quê? excessivo a Sabe por isso. quê? Porque Mas você tudo bem, eu não começou quero falar desde de você você. começou desde o início a me atacar. Tudo bem, eu não quero falar só Então, de sobre vaidade, você começou desde... Aí toda ação tem uma reação. Desde o início você falou da minha roupa, da minha vaidade, da luxúria, e eu te respondi. Você falando de vaidade, mas você tá aqui de terninho e sapatinho, por quê então? Vem de roupa de algodão. Se você se sentiu atacado, eu te peço desculpas por isso. Não precisa entendeu? pedir desculpa. A questão é não fazer ataque pessoal contra mim. Não, tudo bem. Ok, porque não foi uma então intenção. Deus, Eu quis dizer- então Jesus, ele Ele quer prefere que... as pessoas pobres. Sim. Tá, então Exatamente, Jesus, ele não prefere é as pessoas prefere as pessoas pobres. Deus Mas prefere, depende do Jesus grau do prefere amor as dele, pessoas sim. de coração puro, até onde eu sei. Claro, isso é Não fato. importa se é Só que rico tem- ou pobre. Exatamente. Só que Até tem porque certas pessoas Virgínia, que elas- por exemplo, a Virgínia é rica e evangélica. Claro, só que o mérito que a Virgínia vai teria saber, de- né, se ela tem uma conexão tão grande com Deus, mas Tá. querendo ou não, claro, ela é. eu concordo com você, mas Né? a questão é, se a Virgínia doasse tudo que ela tinha para os Assim pobres, como a Anitta. ela não teria um mérito maior Mas diante de Deus? eu concordo plenamente que as grandes potências, essas igrejas multibilionárias deveriam vender tudo em prol do povo. Eu concordo perfeitamente com a tua fala. Sabe quem falava Inclusive, Judas Iscariote. eu Judas Iscariote, ele acho, queria que vendessem os eu perfumes acho- que colocavam em Jesus Cristo para que desse para os pobres. eu acho que isso Deus em seria muito primeiro lugar. válido, muito válido. É isso a questão. Então, Deus prefere a igreja montada do que ajudar os pobres? A igreja ela sempre fez o seguinte, ela sempre ajudou os pobres e quando tinha necessidade de Não, fome, amigo. se derretia ouro das igrejas Se eu para poder pego, doar mas aos não pobres, é feito isso entendeu? hoje. Se eu pego Mas- aqui uma Deus e amor, Tudo um bem. palácio multibilionário, eu podia matar a fome de muitas pessoas. Então, será que também Deus precisa de tijolo e parede? Não. Mas eu volto a te com a sua perguntar. roupa da Dior também. Por que você não faz isso? Porque Você eu vende não sua roupa da pertenço à Dior? tua fé. Tudo bem, eu não tô falando da minha fé, mas você A não tá minha dizendo que fé você me concorda com permite. isso? A minha fé me permite. Tudo bem, a minha fé também me permite. Então, Entendeu? A questão não é essa. então, Mas tô dizendo que se eu tiver que vender uma casa, aí que tá. Se eu tiver que vender uma casa minha pra ajudar uma comunidade que tá sofrendo muito, eu faço. Sim. A igreja Como eu tem- ajudo várias Tudo bem. famílias que A estão igreja tem a trabalhando mesma comigo. lógica, entendeu? Entende? Mas a questão da roupa, também. né, que você fala sobre a questão de vaidade, isso, aquilo lá, né? A minha crença não me limita a eu ter que ter uma aparência sem vaidade, a ter uma aparência feia ou uma aparência simplista ou minimalista. Mas eu não falei pra Sabe você por ficar quê? feio ou qualquer Porque o coisa meu coração é o que se conecta com o espiritual, não a roupa que eu visto. Mas eu não falei isso.
Você falei que falou de É vaidade. você colocar a vaidade acima de Deus. É você colocar esse apego às coisas Mas materiais esse não é o meu acima Deus. de Deus, entendeu? Essa é a questão. Esse não é o meu Não, Deus. tudo bem, então essas coisas... Esse não é meu Deus. Tudo bem, mas o que eu O tô dizendo é grande isso. problema de vocês é essa questão de enfiar goela abaixo das pessoas a religião de vocês. Como você também fez, falando sobre a minha pessoa, o meu físico. E você falando do meu físico, me critica. Eu respondi. Toda Você me ação tem criticando. uma reação, menino. Não, não é Eu te isso. respondi. Não foi Você isso. falou de Não vaidade, foi. de ego, e eu falei, Sim, você é um falando apego de vaidade, de ego, desmedido. É um sendo que apego- você está de terninho na minha frente. Entende? Entendeu? Então não tem Eu não lógica, acho que é você irracional. naturalmente seja feio. E sim, Eu não acho que você precisa necessariamente desse olho que você tem, dessas todas as menino, cirurgias. mas essa é a Você sua não precisa opinião feio. sobre mim, eu não Tudo tô bem, pedindo. mas agora, você tem que se você olhar tem no um apego espelho e desmedido, ver o que é é bom isso, pra é o que eu tô você. te dizendo. Enquanto o meu marido Entendeu? achar bom o que ele enxerga, é o que me interessa. tudo bem. Até porque eu não me deito Tudo na cama bem, com você e nunca tudo deitaria. bem, tudo Mas bem. eu prefiro me deitar com meu marido, Tudo bem. que é um cara que malha, bem. esforçado, Tudo bonito, bem. malhado, Eu não tô inteligente. Inteligente. Crédito para NEND ativado. Crédito para... A Inquisição, ela foi boa e ela foi santa. A gente escuta muitas mentiras que se falam sobre a Inquisição, da questão das caças às bruxas, que não tem a ver com o período da Inquisição medieval, nem da Inquisição moderna, é outra questão. Todas essas mentiras que são colocadas falando que ela teria matado diversas pessoas, porém essas coisas carecem de fontes. E eu faço um desafio pra você, Bruxo Malagueta. Eu saio desse debate aqui agora se você me mostrar uma só prova nas atas da Inquisição que mostra uma pessoa sendo condenada à morte porque ela era ruiva, porque ela tinha verruga, porque ela tinha qualquer coisa. Porque as atas da Inquisição são processos de justiça, são processos historiais que estão todos descritos e podem ser consultados por qualquer um. Na Torre do Tomo, você tem eles nos próprios arquivos do Vaticano que foram abertos em 1998 para cerca de 30 historiadores comandados por um grande historiador italiano para poder analisar todas as atas da Inquisição. E eles chegaram da Inquisição que essas acusações de caça às bruxas, dessas mortes generalizadas, são completamente infundadas. Pensem comigo. A Bíblia foi escrita, reescrita diversas e diversas vezes. Correto? Por quê? Para manipulação de um povo. Automaticamente, se a Santa Inquisição pertence ao cristianismo, óbvio que eles vão manipular datas para que não fique tão claro que eles mataram as pessoas. Isso é lógico. Estava no poder de quem? Das bruxas? Não. Você sabe que estava é a no Inquisição? estava no poder das pessoas do cristianismo. Então a manipulação de data é muito simples, muito fácil. Na Inquisição, as mulheres eram jogadas à fogueira, não somente por ser bruxa, Prova por que eu ser saio do debate ruiva, agora. não somente Prova que eu por saio do debate terem agora. Eu levanto manchas aqui e vou no embora. corpo, Prova que não você falou da somente Inquisição. por serem parteiras, Você tá porque atacando a minha ele religião. mesmo Você tá acabou de atacando com falar que as preconceito. bruxas eram Você aborteiras. tá cantando com preconceito. Recordam? Você tá caçando Ele falou preconceito. que as bruxas eram Prova aborteiras. o que você tá falando. Então Eu saio do essa debate agora. contradição dele Você não falou aqui, fica você mais me que agrediu clara. e falou que Resumo. queria sair, que não aguentava mais falar As comigo, não aceitou bruxas o meu pedido de eram desculpas. mulheres que Você me agrediu curavam, aqui. Eu falei, eu saio do debate agora. limpavam, tá vendo? Fala, Quando eu produção, tento argumentar, acaba o debate eu não agora se ele me consigo provar. argumentar. Manda ele me eu trazer não uma consigo fonte. falar. Manda ele me trazer eu uma não consigo fonte das explicar. atas Eu não da consigo. Inquisição que Quando mostra ele uma morte. iniciou o argumento Uma dele, morte. Não tô quando falando ele de Jesus, iniciou o tô falando uma argumento morte. dele, Me eu mostra que a escutei. Inquisição matou Agora, uma ruiva. eu não consigo Me mostra. falar. Por que você não faz isso? Seguindo. que você Então, não faz as isso? mulheres eram mortas sim, por serem ruivas, por terem Prova. verrugas, por terem manchas Prova. pelo corpo. Prova. As velhas também, que eram diferentes das outras pessoas, eram mortas. Os maridos utilizaram-se disso Qual é a dificuldade para que você tem de trocar a citar sua uma mulher por outra mulher. Qual é uma Então a dificuldade mulher que você era tem de citar acusada. uma Inclusive fonte? a gente pode falar de Títoba, Qual é a dificuldade de você escrava citar uma de fonte? Salém, Qual é a que dificuldade que as você tem duas de citar uma meninas, fonte? Salena, nem igreja as católica. duas o que você tá meninas, falando, cara? cala tua boca, deixa eu falar. Cita uma fonte que você tá falando. Eu saio do debate agora. Deixa eu concluir o que eu tô Se falando. você provar o que você tá falando, eu saio agora. Se você Títoba tá falando a verdade, era eu uma saio agora. escrava Se você tá falando a mentira, que você vivia continua. em Salém. Se você E tá tinham falando mentira, duas você meninas continua. brancas. Cita uma prova. E essas duas meninas brancas, elas começaram a Você não ter consegue, né? um surto Você não consegue. psicótico. Bom, não dá. Você não consegue. Não dá. Não tem Você não como. consegue.
Tô só te pedindo uma fonte do que você tá Não falando. tem como, não tem como. Eu saio do debate agora. Porra, o cara Você não acabou tem de te como. pedir pra te parar com esse negócio. Me Tá, dá uma mas eu fonte, saio. me dá uma fonte, me dá uma fonte. É que me se dá você uma tá fonte, falando uma coisa, me tem dá que uma fonte, provar me dá ela. uma fonte. Eu posso vir aqui e falar Eu várias tenho que coisas. concluir o meu argumento e tu não cala a tua boca, menino. Tá bom, e se eu viesse Tu não aqui e tem falasse um bando de respeito mentiras pra sobre a gente sua poder- religião e não citasse prova nenhuma? Meu Deus do O céu. que você faria? Menino, você acabou de fazer Se isso. eu fizesse isso, não citasse Você nada. Tudo que condenou eu a tô citando bruxaria. aqui tá Você embasado. falou que a bruxaria mata criança. Eu tenho provas Você falou de um históricas monte de de que a coisa. bruxaria está sempre acompanhada de sacrifício de criança. A gente vê isso hoje em E dia. a gente tem provas de mais Entendeu? de 5 mil casos de padres pedófilos, Mas pelo menos em Portugal. Pedofilia você tem em todos os lugares. Isso é uma coisa das pessoas. E morte Agora, também. a Morte religião, também. sacrifício de criança? É o que nós, Ritualístico? infelizmente, Tem em todo lugar? mais vemos como o casal Nardoni, como diversos Sacrifício monstros que ritualístico estão de por aí. criança? Isso não tem a ver com a bruxaria. É uma coisa que tem em todo lugar mesmo. Isso não tem a ver com a bruxaria. Não tem. Sacrifícios idolátricos da Isso criança não sempre tem nada existiu. a ver com a bruxaria. Você não sabe o que é o Moloch? Isso não tem Você não nada sabe a o que é ver Moloch? com a O que bruxaria. é Moloch? Vamos Quem é essa falar de entidade? bruxaria tradicional. Eu estou falando de bruxaria. Quem é Moloch? Não, Isso é não, tradicional, não, não é você essas está falando de coisas que eu quero magia. agora. Você está falando Que de que é isso? magia. Que Você é não isso? sabe a subdivisão de magia, feitiçaria e bruxaria. O que é isso? Você não Que são sabe a essas entidades? diferença. O que são essas entidades? Qual é a diferença de Que magia, são essas feitiçaria entidades? e bruxaria? Você dá a diferença que você quiser, porque essas religiões que Qual você é? segue são Mas você inovações. queria que eu sou. São inovações. Você queria que eu soubesse sobre São Jorge. São inovações. Né? Agora, já que você estudou, já que você é exorcista, Cara, já que você ficou lá, não sei, enclausurado, me explica. Você, pra vir debater sobre um tema, tem que saber sobre ele. Eu não sei sobre São Jorge, realmente falo que não sei. O debate não era Agora, sobre São Jorge. O fato é magia, perseguição de cristãos por pagãos. bruxaria Aconteceu, e feitiçaria. ponto, acabou, é um fato histórico. Falar de Se Moloch, você falar não sabe de disso, Baal, falar de... Isso é magia. É. Fala sobre Sim. bruxaria. Isso sempre aconteceu. O que eu não tô falando de Bruxaria São não Jorge. sacrifica pessoas, muito menos crianças. A sua definição de bruxaria, Tá, eles se gente? diziam bruxo. Eu falo por ser um bruxo raiz familiar. Eles se diziam bruxo. Isso não existe, até porque eu tenho um filho de 3 anos. Isso é uma criança militante. Imagina. O que seu filho tem a ver com a história? Né? Se a bruxa mata a criança, né, e meu filho tá bem gordo, bem feliz, bem saudável, tem lógica alguma, né? E não, a bruxaria não sacraliza, sacrifica, não mata crianças, até porque o bruxo, ele simplesmente é o ser humano que tem contato com a natureza. Ponto. A visão cristã e católica, como diversos festivais católicos, que o cristianismo englobou dentro da igreja, dentro da Bíblia, para quê? Para tomar posse, né? Para que eles tivessem poder sobre os festivais pagãos e levarem os pagãos para dentro da debate, igreja. não é discurso. Entenderam? Você debate, não é Aí se discurso. você tá incomodado, chora. Eu que choro? Tá bom. Chora. Diz eles isso. Chora, colega. Olha só, sabe qual é a minha diferença entre eu e você? Não, eu não quero saber de diferença entre eu e você. Sabe qual é a Eu diferença? quero que você fale diferença de A religião. diferença é que eu estou trazendo as minhas fontes embasadas e eu posso te provar que a bruxaria está envolvida com o sacrifício de crianças durante toda a história. Eu posso te provar. Eu tenho mais de 10 fontes. Olha só, posso pegar um caso só para você pegar de exemplo de bruxaria se envolvendo criança. O caso da Dame Alice Kittler, que foi colocado na Inquisição. Que isso está nas atas, isso pode ser ocultado qualquer um. Ela liderava uma seita de bruxas onde elas praticavam um aborto e matavam crianças inocentes. O aborto ou matavam crianças? Elas faziam aborto ou matavam aborto crianças? e assassinato de crianças é a mesma coisa. Tá, não, mas só um pouquinho. Não, ela é a mesma Assassinar é uma coisa, abortar é outra. O que ela fazia? Ela era aborteira ou era assassina? Você tem o julgamento de Valpurga, que fazia assassinato. Sabe por quê? Você sabe como surgiu a Inquisição? Você sabe como é que surgiu a Inquisição? Se a gente for falar de Valpurga, a gente pode falar de diversas outras bruxas que inclusive envenenavam os maridos e por aí vai. Exatamente, bom que você eu admite acho isso. maravilhosamente perfeito. Ela apanhava do marido dia e noite, bem que ela fez, devia ter matado mesmo. Mas se a Inquisição fosse tão boa assim e as bruxas tão malignas sabe como começou assim, a Inquisição? se a Inquisição fosse tão boa e as bruxas fossem tão malignas, hoje o feminicídio não estava em alta. Hoje as mulheres estariam matando os homens. Se você está vivo hoje em dia, agradeça a Inquisição. Não, se eu estou vivo hoje em dia, eu agradeço também as normas associativas que o cristianismo criou. Porque querendo ou não, a Inquisição surgiu a base para que nós combater temos uma política, seita cátara que pregava a destruição da humanidade.
humanidade. política. Eles assassinavam crianças no ventre. A base política. Eles achavam que as mulheres que estavam ela grávidas, tem base também eles no estavam cristianismo. colocando, aprisionando as E crianças sim, do mundo. o cristianismo tem muita Eles iam lá fundamentação e dentro matavam da as crianças no sociedade. ventre da mãe. E isso Você acha auxiliou que isso é muito para que normal? nós Se tivéssemos você um acha que isso é parâmetro uma de coisa sociedade comum, bacana. tudo bem, cara. Mas o problema nem é seu. tudo que o O problema não é cristianismo só acredita de conhecimento da é história, é um problema positivo mental, para a sociedade. Porque O problema mental é tu, filho. O problema mental é tu. Um salto. Um salto. Para, tem problema mental. eu não sabia que tinha problema mental. Fala que tem problema mental, filho.